25. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Amém? Senhor amado, louvamos a Ti, glorificamos o Teu nome. Opera, Senhor, em nossas vidas, opera na Tua igreja, aviva a Tua obra pelos séculos dos séculos, derrama amor em nossos corações, amor espiritual, amor do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, enche-nos deste amor. Queremos mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Gênesis 25. Estamos neste estudo, capítulo por capítulo. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Setura, outras traduções dizem Quetura. Gerou-lhe Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Joquizã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim, e os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Setura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Gênesis 23 diz que Sara viveu 127 anos. Como Abraão era 10 anos mais velho, quando Sara morreu, Abraão tinha 137. Ele viveu até 175. Fala assim, misericórdia. Então, quantos anos a mais? 38? É, né? 38. Diga glória a Jesus. Então, Abraão viveu 38 anos mais do que Sara. 38 anos depois da morte de Sara, ele viveu ainda. E ele casou de novo e teve 6 filhos. Fala para o irmão assim, glória a Deus. Irmãos, isso aqui é isso é fato histórico, não é história. Não é lenda, não é alegoria. Esses nomes aqui geraram nações, geraram descendentes, geraram povos que foram vizinhos de Israel. Irmãos, isso significa o seguinte: quando Deus deu a promessa a Abraão, quando o Senhor cumpriu a promessa, Abraão já estava com a idade avançada, já não podia ter filhos. Como que aconteceu isso? Que ele teve Isaque, e passou tanto tempo, e Sara morreu, e ele casou de novo, e teve mais um monte de filhos. Porque o Senhor nos rejuvenesce. Fala isso para o outro lado. O Senhor nos rejuvenesce. Diga glória a Deus. Rejuvenesce mesmo. Então é grande o poder do Senhor. E irmãos, tudo isso porque Abraão era pai da fé. Então fala para o outro lado, tem que ter fé. Irmãos, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40. Então tem que ter fé. Uma mente esperançosa, um coração esperançoso. Romanos 4 diz que Abraão não duvidou, antes ele ficou fortalecido na fé, dando glória a Deus. Irmãos, e Abraão recebeu muito além do que esperava. O Senhor lhe prometeu um filho de Sara, o Senhor concedeu, e além disso, Abraão teve mais quantos filhos? Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais Ismael. Além de Isaac, ele teve 7 outros filhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor gosta de abençoar os seus filhos. Fala para um lado, Deus gosta de abençoar seus filhos. Glória a Jesus. Daí você pode pensar assim, pastor, mas por que o Senhor não me abençoa? É porque é o seguinte, tem algumas características que Deus gosta. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então significa que quem tem fé, Deus gosta. Deus se agrada. Diga glória a Jesus.
agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quer dizer, goste das coisas que Deus gosta, e Deus fará o que o teu coração deseja. Então, irmãos, Abraão se fez agradável a Deus por causa da sua fé. E olha, irmãos, que a Bíblia mostra bem as falhas dele. Mas a fé superou tudo isso. A fé foi a marca característica de Abraão em toda a sua jornada. Então, você precisa ter fé. Fala isso para o mundo do lado. Você precisa ter fé. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas, irmãos, Deus não pode agir na incredulidade. Isso se faz uma barreira perante Deus. E como que você alcança a fé? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17, e também peça, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Fala para o lado, peça fé, peça ao Senhor, e o Senhor vai te conceder. Diga glória a Jesus. Versículo 5, porém Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Irmãos, Abraão foi um homem próspero, teve vários filhos, mas Abraão soube reconhecer o plano de Deus, soube tratar o plano de Deus acima de todas as coisas. A promessa de Deus, a herança de Deus era para Isaque, e Abraão cumpriu isso, cumpriu fielmente. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, deu tudo o que tinha para Isaque, cumprindo assim o plano de Deus. Fala para o irmão do lado, cumpra o plano de Deus. Qual que é o plano de Deus para você? Existe um plano específico, que isso você tem que resolver diretamente com Deus. Mas o plano geral, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Mateus capítulo 5, cumpra este plano de Deus. Viva para testemunhar, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Isaías 43, 10. Ser-me-eis testemunhas, Atos 1, 8. Viva para proclamar a glória de Deus. 1 Pedro 1, diga glória a Jesus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Viva para proclamar a glória do Senhor. Este é o plano de Deus. Versículo 6. Mas aos filhos das concubinas, quais são? Agar e Setura, que Abraão tinha, Abraão deu presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Então Abraão deu presentes a todos. Repita comigo, Abraão era generoso. Generoso, não queria ajuntar as coisas para si, mas ele deu presentes. Logicamente que a herança, tanto a maior parte dos bens materiais, quanto a herança de Deus propriamente dita, foi passada para Isaque. E ainda em vida, Abraão separou os seus filhos, deixou Isaque sozinho e separou todos os outros de Isaque. Por quê? Porque Abraão sabia que o povo de Deus é um povo separado. Fala isso para o outro lado. O povo de Deus é um povo separado. Diga glória a Jesus. Então, Abraão fez isso até com irmãos. Não eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas irmãos só por parte de pai. E Abraão fez isso, separou. Irmãos, para quê? Para que a linhagem do povo de Deus permanecesse pura, permanecesse íntegra, não fosse misturada. Os filhos dessas outras mulheres tinham costumes dos gentios, dos pagãos. Diga glória a Deus. E isso não poderia não poderia macular a geração dos filhos de Deus. E hoje ainda existe isso, sim, para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, Deus quer um povo especial. Fala isso para o mundo do lado. Deus quer um povo especial. Ser santo ainda até hoje, ser separado, não dá, irmãos, para ficar convivendo com o mundo. 2 Coríntios 6, que comunhão há entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre o justo e o injusto. Irmãos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Efésios 5, não comuniqueis
com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. E também em Efésios 5 diz, não sejais seus companheiros. Então, irmãos, o crente tem que se separar. Lógico, não precisa viver isolado, mas não dá para ser amiguinho também. Diga glória a Jesus. No ambiente de serviço você não vai se isolar de todo mundo, mas não dá para ser amiguinho de todo mundo porque as conversas contaminam, não tem como. Essa é a lição aqui que Abraão nos passa. Versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Irmãos, esses anos são literais. Naquela época, os homens tinham mais longevidade. A vida começou a ser reduzida com o episódio do dilúvio. Na época de Moisés já estava bem mais reduzida. Moisés disse no Salmo 90 que a vida era de 70 ou 80 anos. Versículo 8. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Diga glória a Jesus. Boa velhice. Fala isso para o irmão do lado. Boa velhice. Isso aqui é promessa para os filhos de Deus. Boa velhice. Não é porque que vai ficar velho que vai ficar caquético, caindo aos pedaços, cheio de reumatismo. Fala assim, misericórdia. Boa velhice. Amém? Mas por que boa velhice? Porque era um homem de fé. Irmãos, a fé nos renova. Irmãos, a fé nos mantém saudáveis. Mas uma pessoa incrédula é uma pessoa doente, porque ela não crê. Uma pessoa incrédula, inevitavelmente, será uma pessoa pessimista, porque fé e esperança são virtudes gêmeas. 1 Coríntios 13:13, permanece a fé, a esperança e o amor. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, tem que ter fé. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é possível estar na velhice servindo ao Senhor. Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e Abraão morreu. Já comentamos um pouco sobre a morte em Gênesis 23, no episódio de Sara. Irmãos, Abraão morreu. Diga glória a Deus. Irmãos, essa vida é limitada. Esta vida tem que ser vivida intensamente. Irmãos, Abraão não foi tomado de morte prematura. Irmãos, e tem a lição, Abraão era realmente um homem de fé. Se nós vamos chegar na história de Isaac foi tomado de velhice prematura. Ele chamou os filhos porque ele já estava velho, porque queria passar a bênção. E, irmãos, e viveu mais de 30 anos depois daquilo. Então ele achou que ia morrer e ficou uns 30 anos achando que ia morrer. Fala assim, misericórdia. Não, irmãos, aquele que tem fé viva e abundante, tem vida. Diga glória a Jesus. Tem vida. Morreu Sara, mas quem morreu foi a Sara. Diga glória a Jesus. Irmãos, e agora não estou falando conceitos humanos, nem coisas que nós falamos, mas é a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Não é porque Sara morreu que a vida acabou. A vida de Abraão continuou. Ele se casou com outra pessoa e teve outros filhos, porque Deus lhe deu estes filhos, e esses filhos se tornaram nações, e Deus tinha dito para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Diga glória a Jesus. Se Abraão só tivesse tido Isaac, a promessa de Deus pareceria estranha. Muitas nações, tanto espiritualmente quanto carnalmente. Então, irmãos, isso aqui é muito profundo. Nenhum episódio na vida pode nos fazer parar de viver. Fala para nós assim, viu? Tá, a Sara morreu, Abraão viveu 38 anos mais. Então, esses 38 anos ele ia se isolar, ia ficar um velhinho, entrar no asilo, não sei se existia na época. Fazia misericórdia? Não. A vida continuou e ele viveu até o último dia, diz o texto, em boa velhice. A vida tem que ser vivida por inteiro. Fala isso para o irmão do lado. A vida tem que ser vivida por inteiro.
Ai, pastor, mas depois que me aconteceu uma tragédia na vida, ai, parece que a vida acabou. Sai dessa. Fala assim, sai dessa. Quem a vida acabou? Vai, assim, vai que você vai ver uns 40 anos ainda nesse estado. Diga glória a Jesus. Tem que viver. Fala para o lado, tem que viver. Irmão, Jesus está falando hoje. Amém? Versículo 9. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos. Interessante que Isaque e Ismael então se comunicavam. Ismael ficou sabendo da morte de Abraão e compareceu, estavam ali ambos e não tinham contenda. Aliás, Isaque não era homem de contenda de forma alguma, era um homem completamente pacífico. Por isso que ele na Bíblia pode ser tipo de Jesus, príncipe da paz. Fala para um lado, você tem que ser pacífico. Glória a Jesus. Irmãos, e essa questão de longevidade, velho e farto de dias, tem também a ver com o nosso temperamento, com a nossa personalidade. O rei Davi, com 70 anos, era velho, bem velhinho, um caco. Fazia misericórdia, um caco mesmo, que ficava só na cama, arranjaram lá uma moça para cuidar dele, com 70 anos. Mas por quê? Porque Davi tinha um temperamento mais explosivo, mais sanguíneo, mais passional, sem dúvida. Abraão era muito mais pacífico, um temperamento mais amistoso. Diga glória a Jesus. Tá, pastor, e eu que tenho um temperamento explosivo, o que eu faço? Jesus muda qualquer coisa. Fala lá assim, Jesus muda qualquer coisa. Diga glória a Jesus. Jesus muda temperamento, se você deixar, ele muda sim, porque ele pode fazer qualquer coisa. Diga glória a Deus. Irmão, Jacó tinha um temperamento ruim. Depois que ele viu o Senhor face a face, ele nunca mais foi daquele jeito. Ele disse, eu vi o Senhor face a face, a minha alma foi salva, a minha alma foi transformada. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Na cova de Macpela, como já vimos em Gênesis 23, o mesmo lugar onde Sara foi sepultada. Versículo 10, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Versículo 11, e aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Diga glória a Jesus. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque. Não abençoou antes? Sim, mas este versículo significa que a bênção especial que estava sobre Abraão realmente passou para Isaque. Isaque herdou a bênção. Repita comigo, existe herança espiritual. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, diz o livro de Provérbios. Tendes visto um homem reto em seus caminhos? Feliz será a sua geração depois dele, diz também o livro de Provérbios. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20. Existe herança espiritual. Uma pessoa crente que vive a vida inteira na presença do Senhor e tem filhos, estes filhos já vêm ao mundo com uma herança diferente. Lógico que a questão de se converter ou não é uma questão pessoal, mas que eles, irmãos, têm bênção. Irmãos, mesmo que o filho de um crente não se converta, o que para mim é uma hipótese inadmissível, diga glória a Jesus, mesmo que o filho de um crente não se converta, ainda assim ele herda a bênção de seus pais. Que bênção! Nasceu num lar estabilizado, num lar pacífico, teve pais equilibrados, pais que falavam segundo o temor de Deus, que instilaram valores de conduta e de caráter. Então, irmãos, mesmo que não se convertesse, ainda assim seria abençoado. Então, existe herança espiritual. Diga glória a Jesus. Muito bem. E você
que se converteu, e seus pais, avós e bisavós e tataravós não foram crentes. Pelo contrário, foram da macumba, do saravá, da cachaça. Mas em misericórdia, o que você faz? Estou perdido na vida então, pastor? Não. Diga glória a Deus. Não, mas que você tem que tratar isso especificamente com Deus, tem. Você tem que fazer orações específicas e reiteradas, repetidas, até toda essa herança ser desfeita. Você tem que dizer: Senhor, desfaz a herança espiritual da minha geração anterior, dos meus ascendentes. Desfaz tudo que pesa sobre mim em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, aquela oração que Daniel fez, Daniel capítulo 9, que ele confessou o seu pecado e o pecado dos seus antepassados. Aquilo ali tem uma aplicação muito para Israel como povo, porque os antepassados de Daniel eram todos judeus, que no Velho Testamento era o povo escolhido, o povo específico da aliança de Deus. Hoje fica isso meio esquisito. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, existe a seguinte questão: existem problemas que são problemas de família e que acompanham de geração em geração. Então, isso você tem que resistir, e você tem que orar para que os problemas de família, da tua família, sejam desfeitos no que diz respeito à tua vida e à vida dos teus filhos. Diga glória a Jesus. Por exemplo, tem famílias que são briguentas, e você também é briguento. Então você tem que orar: meu Deus, quebra essa maldição de encrenca da minha família no que diz respeito a mim, e quebra em mim também, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem famílias que divórcio é comum, todo mundo é divorciado. Tem família que vício de alcoolismo é comum. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Isso é uma carga espiritual maligna que tem que ser resistida, tem que ser enfrentada em oração, em jejum, para isso ser desfeito em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vícios de caráter, de comportamento, de humor, coisas que vêm de família. Na tua família todo mundo é mal-humorado e você também é um pouco. Isso tem que orar e tem que desfazer isso. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a Isaac herdou a bênção de Abraão. Então, a questão da bênção espiritual hereditária. Diga glória a Jesus. Ore pelos teus filhos. Ore com imposição de mãos. Ore quebrando: o Senhor, quebra no meu filho essa maldição da minha família, de mau caráter, maldição de falência. Tem família que todo mundo fale. Faz misericórdia, quebre isso em nome de Jesus. Maldição de traição. Faz misericórdia. Todo mundo na família, numa certa fase da vida, pulou a cerca e falou assim: misericórdia. E você, faz misericórdia. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Porque, irmãos, isso é obra das trevas, isso é obra de Satanás. Não foi com prata ou ouro, com coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. 1 Pedro 1. Então tem coisas que nós recebemos por tradição dos nossos pais. Isso tem que ser rejeitado em nome de Jesus. Tem que ser desfeito. Tito 2. Renunciando à concupiscência e à impiedade, vivamos no presente século sóbria, justa e piamente. Então essas coisas têm que ser renunciadas em nome de Jesus. Maldição familiar de ruindade. Faz misericórdia. Maldição familiar de inveja. Quer só sentir o negócio? Quem aqui tem parente invejoso? Levanta a mão. Vai faltar a mão para levantar. Fazer misericórdia. Então, tem problema espiritual de inveja na tua família? Então em você também. Fala assim, viu? Em você também. Então você tem que orar para quebrar neles e em você, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, porque é uma carga maligna que a acompanha, mas Jesus Cristo liberta. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amém? A partir do versículo 12 fala da geração de Ismael. Versículo 12 e versículo 18. Não vamos ler, são apenas nomes que para nós não dizem muita coisa. Tem interesse para aqueles que estudam mais aprofundadamente a palavra do Senhor, para ver a origem dos povos, a origem das nações. De Ismael vieram 12 príncipes, que ele é o pai de todos os árabes. Os árabes até hoje reconhecem-se como descendentes de Ismael. A partir do versículo 19 entra na descendência de Isaque, que ali está a aliança do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque é o primeiro homem na Bíblia que diz que orou com perseverança, que orou insistentemente. Os gêmeos nasceram, Isaque estava com 60 anos. Então foram 20 anos de oração. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, você tem que ter perseverança. Irmãos, mesmo sendo o povo da promessa, como tinha dificuldade. A primeira mulher, Sara, estéril. A segunda mulher, Rebeca, estéril. Irmãos, olha só, toda aquela história que vimos quinta-feira passada, que foi tão abençoado, o casamento de Isaque e Rebeca, tudo aquilo, Deus operou sobrenaturalmente, tudo, a moça correspondeu ao chamado, tudo, chega lá, é estéril. Oh, meu Senhor. Diga glória a Deus. Mas existe dificuldade nessa vida para qualquer um, inclusive para os crentes, e olha lá se não existe mais para os crentes. Diga glória a Deus. Mas não pode desanimar. Fala para um lado, não pode desanimar. Orou 20 anos por um filho, mas um dia o filho nasceu. Então, não pode desanimar, tem que ter perseverança de oração. Diga agora, Jesus, tem que continuar na presença do Senhor. Irmãos, olha que Isaque estava aqui no início, não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha sacerdote. Abraão que se encontrou uma vez com o sacerdote Melquisedeque. Isaque não tinha ninguém, ele tinha só o Senhor. Quem ensinou Isaque que tinha que orar com insistência, com perseverança? Ele aprendeu com o próprio Deus. E você tem a Bíblia para aprender. Então nós estamos em situação melhor. Tem que perseverar na oração. Fala isso para o irmão do lado. Tem que perseverar na oração. É um combate espiritual. Irmãos, as coisas de Deus na terra são complicadas. As coisas de Deus na terra implicam em luta. Tudo o que é de Deus nesta terra é batalhado. Apocalipse 12 fala do dragão querendo tragar o filho que haveria de nascer aquela mulher. Irmão, significa que sempre que Deus quer trazer algo novo à terra, o maligno já se levanta, já quer tragar, já quer destruir, já começa uma batalha. Diga glória a Jesus. Gálatas 4, os que são nascidos da carne perseguem os que são nascidos do Espírito. Existe luta nessa vida. Tem que batalhar e tem que usar as armas certas. Não está escrito em lugar nenhum que Isaque foi procurar médico. E na época já tinha. Diga glória a Jesus. Não foi procurar, ele foi procurar o Senhor. Orou. Versículo 21. Orou instantemente ao Senhor por sua mulher. E o Senhor ouviu as suas orações. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, não está escrito que ele murmurou. Aliás, a personalidade de Isaque está bem registrada na palavra do Senhor. Muito pacífico. Inclusive, a sua natureza pacífica o deixou até passivo demais da conta. Diga glória a Jesus. Não reclamou,
não murmurou, não se levantou contra Deus, nem contra Rebeca, nem contra ninguém. Ele apenas viveu em oração. Morreu o pai e a mãe dele, ficou só ele. Irmãos, olha que família, só ele e a Rebeca, só os dois. Os parentes da Rebeca moravam no fim do mundo. Diga glória a Jesus. Só os dois, mas perseverou em oração. Não saiu dali, não saiu da terra da promessa, pelo menos nesta parte da história, não. Louvado seja o Senhor. Versículo 22. Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Rebeca foi a primeira pessoa no mundo a saber que teria gêmeos sem ecografia. Diga glória a Jesus. Como ela sabia que eram gêmeos? As crianças brigavam dentro do ventre. Isso aqui é verídico, não é fantasia. Diga glória a Jesus. Por que acontecia? Por que aconteceu isto? Vamos abrir em Romanos 9. Romanos 9, versículo 10. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito em Malaquias: amei Jacó e aborreci Esaú. Diga glória a Jesus. Os filhos lutavam dentro de Rebeca. Irmãos, o crente luta até antes de nascer. Diga glória a Deus. Luta mesmo, luta até antes de nascer. Irmãos, olha que dificuldade, porque Deus chamou Abraão para da linhagem de Abraão vir Jesus. A primeira mulher estéril, a segunda estéril, quando tem filho tem 2, e os filhos se engalfinham dentro da barriga. Irmãos, porque as coisas de Deus são batalhadas. Então, não faça papel de vítima. Ai, pastor, parece que é só comigo que acontece isso. Sai dessa, meu filho. Fala assim, sai dessa. Está aqui desde os Gênesis, tudo difícil. Promete um filho para o homem, demora 25 anos para o filho nascer. E ele não fica com isso, é só comigo. Não. Vida com Deus é luta. Fala isso para o lado. Vida com Deus é luta. Estabelecer o propósito de Deus nesta terra é difícil, com muita batalha. O reino de Deus é tomado pela força, diz Mateus capítulo 11. Então tem que ser forte. Fala para o lado, tem que ser forte. Versículo 23 da profecia. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior, Esaú, o menor, Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú. Mas quem recebeu a bênção da primogenitura? Jacó. Por quê? Porque Deus escolheu Jacó antes de nascer. É isso que a profecia diz. Diga glória a Jesus. Então, Deus pode escolher alguém antes de nascer? Sim, isso é bíblico. Repita comigo: existem pessoas que são escolhidas por Deus antes de nascerem. Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, e às nações te dei por profeta. Antes de Sansão ser concebido, o anjo apareceu e Deus disse que ele iria nascer e que seria usado por Deus. Antes que João Batista fosse concebido, o anjo foi e avisou ao pai dele, Zacarias, que ele ia nascer. Então, pessoas escolhidas por Deus antes de nascer. Diga glória a Deus. Então, Deus tem propósito com as nossas vidas. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, Deus pode escolher alguém antes da pessoa nascer para ir para o inferno? Deus faz isso? Sim ou não? 1 Tessalonicenses 5,9: Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Deus escolhe pessoas para funções especiais, para ministérios especiais, mas não escolhe ninguém para ir para o inferno. 1 Timóteo 2,4, Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos se arrependam. Diga glória a Jesus. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Mateus 25 diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para você. Fala isso para um do lado. O inferno não foi feito para você. Não vá parar lá de laranja, por favor. O inferno está cheio de laranja, meu filho. Fazem misericórdia. Gente que foi parar num lugar que não era dele. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o propósito de Deus. Deus tem um propósito. Um propósito para cada vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui a luta. A luta de Jacó e Esaú. Irmãos, aqui é muito significativo. Os dois lutando no ventre, antes de nascerem. Irmãos, por quê? Porque havia um peso espiritual grandíssimo sobre essas crianças. Porque daquela linhagem viria o Messias, viria o Salvador, viria Jesus. Então, um peso espiritual muito grande. Não é diferente hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, o diabo é homicida desde o princípio, João 8,44. Ele tenta tragar. Quando sua mulher estiver grávida, ore, que o Senhor preserve a gestação, que a gestação seja de graça, que o maligno vai se levantar. O diabo gosta de aborto. Fala isso para um do lado. O diabo gosta de aborto. Aliás, só o diabo gosta de aborto. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aborto é coisa do diabo. Existem abortos espontâneos, mas sempre aborto é motivo de tristeza. Sempre tem que orar para o Senhor manter essa gestação. Jesus gosta de vida. Fala isso para um lado. Jesus gosta de vida. As duas crianças lutando no ventre. Peso espiritual fortíssimo. O que significa isso para nós? Todo crente é perseguido. Para cada crente que nasce, existe um agente maligno, um agente da carne, especialmente designado para persegui-lo. Fazem misericórdia. Parece futebol, é marcação homem a homem. Fazem misericórdia. Mas é verdade. O maligno usa pessoas para te perturbar. Fala isso para um do lado. O maligno usa pessoas para te perturbar. Sempre foi assim, desde o livro do Gênesis. Quando nasceu Isaac, já tinha o Ismael para perturbar. Antes do Jacó nascer, já tinha o Esaú para lutar, para contender. O que, irmãos, os filhos das trevas, o que os filhos da carne querem? Contender conosco. Querem nos envolver na contenda para que percamos a bênção e percamos a paz. Não entre em contenda. Fala isso para um lado. Não entre em contenda, que é isso que o diabo quer. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Deus levantou o apóstolo Paulo, mas quanta oposição ele teve. Irmãos, então não adianta fugir da oposição. Fala isso para um do lado. Não adianta fugir da oposição. Mas como que o Jacó ia fugir? Dentro da barriga já tinha alguém ali. Meu Senhor. Diga glória a Jesus. Por isso ser crente é complicado. Mas tem que vencer. Fala para um lado, tem que vencer. Pastor, sabe que aqui nessa igreja tem uma pessoa que me incomoda, tem uma pessoa que me irrita, tem uma pessoa que perturba, e eu não consigo, e eu acho que se eu for para outro lugar, eu vou conseguir me desenvolver melhor, que eu vou ter paz. Lá Deus vai pôr 2 Esaú para você. Fugiu de um, Deus te dá 2. Mas assim, viu? Não tem como, meu filho, é assim. Pastor, mas sabe o meu sonho, pastor? Era um dia ir para uma igreja que eu não encrencasse com ninguém. Só no céu, meu filho. Fala um lado, só no céu. Só no céu.
aqui na terra é contenda, mas não se deixe levar nessa contenda. Diga glória a Jesus. Irmãos, em qualquer igreja na qual você for, vai ter alguém contrário aos seus interesses. Você tem que se humilhar, você tem que permanecer na paz, você tem que andar em espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, só tem um lugar onde não existe oposição, sabe onde? Nas heresias. Se você conhece alguma igreja em que todos concordam com tudo, é porque é uma heresia, é porque não é coisa natural, não é coisa normal, é coisa de gente doida. Fazer misericórdia. Irmãos, ninguém discordava do Hitler. Fazer misericórdia. Olha o mais diabólico que tinha. Irmãos, para ter unanimidade nas coisas de Deus, jamais. Nas coisas de Deus sempre tem oposição. E nós temos que vencer. Fala para o lado, você tem que vencer. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Ai, pastor, mas os meus oponentes são os meus próprios parentes. Está escrito, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus capítulo 10, Jesus já falou isso. Ai, pastor, mas quem acaba me perseguindo é minha própria mulher. Também os servos de Deus passaram por isso. Fazem misericórdia. A mulher de Oséias estava longe de ser um poço de virtude, bem longe. Fazem misericórdia. E ele venceu e foi profeta de Deus e foi uma bênção. Irmãos, os exemplos bíblicos é para não nos deixar desculpa nenhuma. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas os meus pais... Não, Jefté era filho de uma prostituta, era um filho bastardo, e foi um dos juízes de Israel, foi um dos heróis da fé, o nome dele está lá em Hebreus 11. Então, tem que vencer em qualquer circunstância. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas o meu casamento tem hora que me desespera. É para você se humilhar, e é para você vencer, e é para você ainda ser profeta desse jeito. Diga glória a Jesus. Fazem, viu? Jesus está falando hoje, diga glória a Deus. Quer dizer, irmãos, além de ser espiritual, tem que ser espiritual mesmo e abençoado mesmo. Vencer mesmo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, por que Deus faz isso? Por que Deus nos trata com tanto rigor? Você não acha que Deus é rigoroso? Sim ou não? É que quem não disse nada, Deus é rigoroso, é que você não foi tratado ainda, meu filho. Não se desespere, você já vai ser. Fala assim, viu? Porque Deus nos trata, meu amado, meu Senhor, aquele que nem a seu próprio filho poupou. Romanos 8:32. Romanos 5:8, Jesus mesmo sendo filho aprendeu a obediência pelo que padeceu, e sendo ele consumado veio a ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Diga glória a Jesus. O Senhor nos trata, até na parábola Deus admitiu isso, a parábola dos talentos. Tu mesmo disseste que eu sou homem rigoroso, que eu colho onde não semeei. Diga glória a Jesus. Mas por que Deus é assim? Para que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12, o Senhor repreende a todo que aceita como filho, repreende e castigo a todos quantos amam, se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 2. Diga glória a Jesus. Por que o Senhor é tão rigoroso conosco? Porque o céu é bom demais. Fala para o lado, o céu é bom demais. O céu é um lugar especial para pessoas especiais. Pastor, mas eu não sou especial. Vai ser, meu filho. Vai passar na moenda de Jeová, mas você vai ficar especialíssimo. Você vai ficar de primeira. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Meu Senhor amado. Irmãos, repita comigo: o caminho do povo de Deus é cheio
de divisões, cheio de divisões, desde o início. Abraão teve que sair da família. Isaac e Ismael teve que se separar. Isaac e os filhos de Setur teve que se separar. Jacó e Esaú tiveram que ser separados, eram gêmeos. Tiveram que ser separados. A vida os separou e separou mesmo. Separou para sempre. Tiveram que ser separados. Irmãos, os crentes do Novo Testamento se convertiam, estavam na mesma sinagoga, tinha que separar porque virava a maior confusão do mundo, uns para lá, outros para cá. Até os apóstolos tiveram que se separar. Por que é assim? Diga glória a Jesus, irmãos, porque o propósito de Deus é que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. Muitas vezes os crentes se ajuntam num lugar só. Deus quer que a glória seja espalhada e os crentes querem que a glória fique concentrada. Então, de vez em quando, Jeová dá um esparrame. Fazem misericórdia. Isso falando quando são entre crentes e crentes. Irmãos, mas e quando são entre crentes e carnais? É possível um crente e um carnal andar junto? É. Josafá andava com o rei Acabe. Isso foi um prejuízo para o rei Josafá, um prejuízo tremendo. Mas um dia tiveram que se separar. É a história de Abraão e Ló. É o espiritual e o carnal. Um dia tiveram que se separar. Mas por isso que acontecem muitas separações. Diga glória a Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós andamos com pessoas que não estão de acordo com o plano de Deus, mas nós insistimos. Porque nós temos uma dó, um sentimento humano. 1 Samuel 17 diz que Samuel tinha dó de Saul. Mas, irmãos, esse sentimento que não leva ninguém a nada, até que o Senhor o compeliu a tomar uma atitude. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso acontece. Às vezes nós ficamos com amizades que são pessoas que estão abaixo do nível requerido por Deus. Daí a coisa complica. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, pense nisso. 2 nações se dividirão do teu ventre. Irmãos, e outro aspecto do versículo. O maior servirá o menor. Diga glória a Deus. Lucas 17, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Irmãos, Deus costuma usar as coisas do avesso. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer, diz o Senhor. Jeremias 9, 23. 1 Coríntios 1, 27, o Senhor escolheu as coisas fracas, as loucas, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Vede, irmãos, segundo a nossa própria carne, segundo a vossa vocação, não são muitos os nobres que são muito chamados, nem muitos os ricos. 1 Coríntios 1, a partir do 25. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus não escolhe os grandes, nem os ricos, nem os entendidos, nem os bem apessoados. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz Isaías 53. Os valores de Deus são diferentes. Fala isso para o irmão do lado. Os valores de Deus são diferentes. Foi pregado um domingo desses, há 15 dias atrás. Zacarias 4,6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso nós não podemos desprezar as coisas. A continuação da história nós vamos ver semana que vem. Esaú desprezou a primogenitura. A questão do desprezo é seríssimo. Zacarias 4 diz assim, quem despreza o dia das pequenas coisas. Jesus foi desprezado por Herodes. Números 11 diz que o povo de Israel desprezou o maná, achava o maná muito vil. Fazem misericórdia. Jessé e todos os filhos desprezaram Davi quando o profeta Samuel foi para ungir um deles como rei. Sequer chamaram, ele era o menor. Só quando não foi nenhum dos outros, que daí chamaram ele. Porque o desprezaram
por ser o menor. Vamos à questão do desprezo. Isso é seríssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, os crentes têm disso também. Os crentes acham que o mais eloquente é o mais abençoado. Os crentes acham que o mais barulhento é um abençoado. E quando tem um crente lá, meio apagadinho, meio fosco, meio sem graça, que não é de nada. Meu amado, você não sabe. Fala assim, você não sabe. Irmãos, quantas vezes a gente acha que o testemunho poderoso é do mais comunicativo? Às vezes numa empresa tem um que é falante, que fala. E tem outro que também é crente, mas ele é meio quieto, meio na dele, não sabe falar muito bem, fala só de vez em quando. Irmãos, mas Deus sabe os resultados. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas no reino de Deus são diferentes. Quantos livros já lemos de pessoas que foram para outros países, eram quietas, eram pessoas simples, não falaram muito, durante toda a sua vida, ganharam 1 ou 2 para Jesus. Na sua vida. Depois que morreram, 1 ou 2 virou 500, 600, virou 1000, virou 2000, virou uma cidade, virou uma nação. Diga glória a Deus. Porque as coisas de Deus são assim, as coisas de Deus não são as poderosas. Irmãos, tem gente que acha assim que igreja boa é igreja poderosa, igreja rica, igreja que tem canal de televisão, igreja que tem jornal. Irmãos, as coisas de Deus não são assim. Olha as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. As igrejas elogiadas. Esmirna, eu sei a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Diga glória a Jesus. Carta da igreja de Filadélfia, tendo pouca força, guardaste minha palavra, não negaste meu nome. As 2 igrejas que Jesus elogiou, era a pobre e a fraca. E a que era mais rica de todas foi que levou a pior das exortações. Tu que dizes, rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te, pois, que de mim compres colírio, para que unjas os teus olhos, para que vejas, e compra ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes para que cubra a tua nudez. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, as coisas de Deus são diferentes. Então você que acha, não, mas na igreja abençoado é o pastor, né? Porque o pastor sabe a Bíblia, o pastor sabe uns versículos de cor. Agora, você, sim, fala assim, você, porque os valores do reino de Deus são muito diferentes. Irmãos, o céu será um lugar realmente surpreendente. Diga glória a Jesus. A primeira surpresa é nós estarmos lá, né? Diga glória a Deus. A segunda surpresa é que tem gente que você jurava estar lá e não vai estar. E tem gente que você jurava não estar e vai estar lá. Outras surpresas, no dia dos galardões, vai receber galardão gente que você jamais acharia que receberia alguma coisa. E o poderosão que você achava que ia receber todos os galardões, vai receber umzinho. Porque os valores de Deus são diferentes. O maior servirá ao menor, até a história de Isaú e Jacó. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, esta mensagem é para colocar a nossa cabeça no devido lugar. Quantas vezes a pessoa se julga nada, e por se julgar nada, ela não faz nada. Faz misericórdia. Amém? Irmãos, o Senhor já me tratou nisto. Por uma época eu me achava muito capaz. Por outra época eu me achava muito incapaz. Daí depois o Senhor me ensinou que não é para eu achar nada, porque capaz é Ele. Pouco importa se eu sou capaz ou deixo de ser, tem que ser Ele a fazer. Então pouco importa que você seja capaz ou não, você tem que ser um vaso nas mãos de Deus, porque a capacidade é dele e a glória é dele. É uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, por uma época eu fiquei
me quebrantando por causa dos meus erros. Só que o maligno tenta nos perturbar em tudo. Eu me quebrantando por causa dos meus erros, e daí isso deu até um certo sentimento esquisito, como se fosse uma depressão. Então, eu errei muito, então eu acho que não vou fazer mais nada, que daí eu não erro mais. E sabe o que o Senhor me disse? Sabe o nome disso? Soberba. Eu falei, mas Jesus, soberba. E sabe por que é soberba? Porque na nossa cabeça é o seguinte: se Deus me chamou para alguma coisa, eu não posso errar nada, né? Porque eu sou chamado por Deus. Você é chamado por Deus, mas você é homem, você comete os seus erros, e daí passe por cima deles, confesse, abandona, conserta e continua deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para as que estão diante de mim. Quando a pessoa fica assim: pastor, mas eu errei, então eu não quero mais fazer porque eu errei. Isso é soberba, porque você queria ser perfeito. Fala para um lado, você queria ser perfeito. Esse é o sentimento mais diabólico que tem. Perfeito é Deus. Fala para um lado, perfeito é Deus. E sabe qual é o sentimento de humildade? Eu sou falho mesmo, mas eu sou vaso, estou aqui para ser usado. Diga glória a Jesus. Você não foi chamado para ser perfeito, mas para ser vaso, e é Jesus que te aperfeiçoa. Senhor amado, em nome de Jesus, assim queremos estar nas tuas mãos, estar na tua presença, e queremos continuar nessa jornada, Senhor, porque os teus valores são outros, e meu Deus, e queremos continuar na batalha, mesmo que haja luta de toda forma, luta de todo jeito, queremos continuar, não queremos olhar para trás. Senhor amado, ajuda cada um, meu Deus, que a tua palavra venha fortalecer, venha animar, venha encorajar, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, fortalece o teu povo, meu Deus, dá-nos vitória contra toda cilada de Satanás. Levanta, meu Deus, a cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.